Pessoal, eu sou o @prof. Bruno Vasconcelos. Galera, sejam bem-vindos aqui nessa aula de segunda fase de Direito Constitucional, onde você vai aprender a identificar numa questão ou numa peça, quando é caso de ADI, ADC ou ADPF, ou nosso querido lá 125, parágrafo 2º, tá bom? Muita calma nessa hora. Nessa aula aqui você vai aprender a identificar, depois eu vou identificar outras peças junto com vocês. E na terceira aula a gente vai fazer a peça juntos, eu junto com você aqui escrevendo linha por linha, beleza? Massa? É isso. Então, sem muita enrolação, vem-te embora. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero que você entenda o seguinte. A nossa norma mais poderosa, tá bom? A nossa norma mais poderosa é a nossa querida Constituição Federal. Concorda comigo? Existem também leis e atos. Bota para mim. Qualquer lei, qualquer ato que ferir um incisozinho da nossa Constituição Federal poderá ser considerado o quê? Inconstitucional, beleza? Porque ele é a norma mais o quê? Poderosa, tá bom? Até foi gatilho aqui, né? Lá do primeiro, segundo período, né? Aquela pirâmide keuseriana. Mas calma, não vou entrar nessa doutrina aqui não. Nem se preocupe. Tá de boa? Massa, é isso. Então vem para cá. Olha. Então, se uma lei violar, basta um inciso da Constituição, ela é o quê? Inconstitucional. Ou um ato, né, também vai ser o quê? Inconstitucional. Então, preste atenção aqui contigo. Quando uma lei ou ato, aqui no caso vai ser um ato normativo, violar a Constituição Federal, cabe o controle concentrado. Só que qual é o problema? Do mesmo jeito que cabe um controle concentrado, um ADI, um ADC ou ADPF, que a gente vai ver hoje, também cabe um remédio constitucional, por exemplo. Então, como é que eu vou olhar aquela questão ou aquela peça e saber que não é caso de remédio, é caso de um ADI, ADC, ADPF? Tá bom? Por exemplo, aqui, como é que eu vou saber? Os gatilhos. Cada ação dessa tem informações padrão que vai te dizer se é caso de um ou de outro. Pegou o rolê? Massa? Volta para casa sem muita enrolação. Então, como vai ser o cenário da sua prova? Vai estar aqui o poder público, né, União, Estado ou Município. Tá bom? Bota ele como vilão aqui, porque na sua prova, em 98% dos casos, ele é o vilão, o município fazendo alguma coisa contra você, o Estado ou o governo federal através da União, não é isso? Vem para cá. Beleza, tá bom? Ele vai fazer um ato normativo ou lei violando o que? A Constituição. É isso? Concorda comigo? Tá bom? E esse caso pode ser um caso, por exemplo, de remédio constitucional, ou um caso do nosso querido controle concentrado. O que vai me ajudar para saber se quer um e não o outro, e quer o outro e não é esse, tá bom? Beleza? Deixa eu vir para cá. Isso. Como eu vou saber isso aqui, se é esse e não é esse, tá? Quais são os gatilhos, tá? Porque o examinador ele não vai dar esses gatilhos para você porque ele é bonzinho, não, é porque ele é obrigado. Se ele não der esses gatilhos que eu vou ensinar aqui, pode dar margem para mais de uma questão, ou mais de uma peça, mais de uma resposta, ou mais de uma peça, né, como resposta, e ele não quer ter esse trabalho, tá bom? Ele não quer essa polêmica, beleza? Top. Então vem cá que eu vou te mostrar agora o que normalmente ele usa. Vem para cá. Pessoal, ele pode perguntar aqui, ó, se for caso de remédio, por exemplo, mandar segurança, qual ação constitucional? E só pergunta isso, beleza, massa? Por quê? O remédio, ele é subjetivo. Tá de boa massa? O que isso quer dizer? No remédio, no MS, por exemplo, né, no habeas data, a ação popular já deixa claro o que é, né? O cara é cidadão, enfim, aqueles gatilhos que vocês viram comigo na aula de remédios, né? Veja, vai ser sempre um indivíduo se dando mal, e ele vai provocar você para saber qual é a ação, ou uma coletividade específica. Então eles sempre trazem assim, João, Maria, sociedade empresária, ou os associados, tá bom? A classe de tal sindicato. Ele sempre vai dar nome aos bois, porque é subjetivo. Para um remédio poder ser ajuizado, ele precisa de uma pessoa, no contexto lá da historinha, tendo o direito violado, ou um coletivo específico. Já controle concentrado como ADI, ADC, ADPF, ele não precisa de pessoas
né, se machucando aí, ou um coletivo específico, porque ele é objetivo, tá bom? Então ele já fala assim, ó, eu quero dizer que essa lei é inconstitucional. Ele nem vai dizer na narrativa lá dizendo que, foi João, foi os motoristas, os engenheiros, não, tá bom? Pegou o rolê? Só que o seu examinador é bonzinho. Em 98% dos casos, quando é caso de controle, ele fala essa frase aqui, ó, olha que massa. Ele fala na cara dura aqui, ó, olha, em 98% dos casos, ó, ele fala assim, ó, qual controle concentrado. E para deixar na cara que é um ADI, ADC ou ADPF, ele vai assim, qual controle concentrado para levar para aqui, ó, STF. Porque como vocês já viram comigo na aula de peça, né? Já viram comigo? Você já sabe. Controle e reclamação sem variação. Endereça sempre para quem? Para o Xandão, ou seja, ou para o cabeção, como você quiser chamar lá, o STFzão, tá bom? Controle e reclamação não vai ter variação, tá bom? O endereçamento é sempre para quem? Para o Xandão ou STFzão, vamos dizer assim, tá bom? O cabeção, como você quiser chamar aí. Tá de boa? Massa. É isso. Você vai dizer qual o controle concentrado para ser levado para o STF, ou qual a medida judicial para ser levada para o STF, tá bom? Beleza? É isso, tá bom? Vem para cá. E outra coisa que você vai observar aqui, ó, que a ação aqui ela é objetiva. Tá de boa massa? É isso, beleza? Deixa eu sair daqui um pouquinho só para você ver. Pegaram aí? Massa? É isso, olha o esqueminha aí, tá bom? Então vai ter o poder público. Ele vai fazer uma lei ou ato normativo, violando a Constituição Federal, tá bom? O fato de ter isso não quer dizer que vai ser um controle, tá bom? Você perguntar qual é o controle concentrado, deixa já matou, né, mamífero? Qual o controle concentrado já matou, não é isso? Mas ele pergunta assim, qual a ação constitucional subjetiva, né, que é João, Carlos. Outra coisa, atenção, atenção, atenção. É a hora da observação, beleza, massa? Como é isso, professor? Oh, atenção, atenção, atenção. É a hora da observação. Galera, vou dar uma dica para você aqui, que às vezes você mata sem olhar outros aspectos, tá bom? Que é o quê? Olha, se liga no legitimado. Não entendi, tio Bruno? Volta para mim. Pessoal, o legitimado é o autor. O que é o autor? O cara que procura. É o cara que está no último parágrafo lá, ó, procurou você para saber qual a ação. É esse cara que vai ser o autor da ação. Ele é apresentado definitivamente no último parágrafo em 98% dos casos. Tá bom? Meu aluno já sabe que eu tenho todo o mapeamento, onde está o perigo da demora, onde está isso, onde está aquilo. Tá bom? Então preste atenção. Ele vai dizer para você quem é o cara. Ó. João procurou você. Se é João, uma pessoa física normal, como eu, como você, um mero mortal, já adianto, não vai ser um controle. Então o autor, às vezes ele nem diz qual é já a ação, mas ele já pode descartar quais ações não são cabíveis ali. Você pegou o rolê? Massa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem pode ajuizar o controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, é um grupo seleto de pessoas que está lá no artigo 103. Vou lhe mostrar aqui, tá? Então veja, o autor, aquele cara que em 98% dos casos, ele está no último parágrafo lá, procurou você para saber qual a ação, para ser ajuizado, e vai dando. Veja, no último parágrafo ali, eu tenho uma técnica, ele já te dá outros elementos lá. Beleza? Massa? Vem para cá que eu vou te mostrar agora. Então, pessoal, os legitimados aqui do artigo 103, e já adianta a você que esses legitimados aqui é para qualquer um desses controles, tanto a DI como a DC como a DPF, tá de boa massa? É um grupo seleto, não é qualquer pessoa não, é um presidente. Veja, nem um senador consegue fazer um controle concentrado, tem que ser o quê? A mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa das Assembleias Legislativas, ou, né, se for no caso lá o DF, governador de estado, o DF, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso. Pessoal, não confunda, PGR é diferente de AGU, tá? Pode cair isso para você, um AGU querendo fazer o controle. Tá bom, beleza?
E, ó, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Lembrando que entidade de classe de âmbito nacional pode vir assim, ó, associação nacional. Em relação qual aqui precisa demonstrar a pertinência temática, eu vou mostrar para você na aula de peça. Não se preocupe, eu vou dar até um macete para você não esquecer, tá bom? Nunca mais quem precisa demonstrar a pertinência temática, tá bom? Então, veja, é um grupo seleto. Então, se no final quem está te procurando, por exemplo, OAB 45, né? Sociedade empresária procurou você para saber qual a ação constitucional. Veja, a sociedade empresária pode ajuizar controle? Não, então já não é nem ADI, nem ADC, nem ADPF, nem ADO. Né? OAB 44, fulana, eleitora, procurou você para a nulidade do contrato. Veja, não era nada desses aqui, então já não é nem ADI, nem ADC, nem ADO, nem ADPF, não é isso? OAB 43, João procurou você. Oxe, João? João o quê? Ele é presidente? Não. Ele é governador? Não. Ele é PGR? Não. Ele é, sei lá, um partido político com representação do Congresso? Também não. Né? Beleza, Márcio? Então veja, o legitimado ele diz muito para você. Bruno, eu vi ali que tem partido político com representação no Congresso. Sei. Ele pode ajuizar também um MS coletivo, por exemplo. Mas o examinador ele vai te dar outros gatilhos. Qual o controle concentrado? Qual a ação objetiva? Nem se preocupe, ele é obrigado a fazer isso. Não é porque ele é bonzinho, tá bom? Tá de boa? Top. E lembre-se, quando é remédio, ele traz para você, tá? Pessoas que estão tendo o direito violado, tá bom? Ou ameaçado. Pessoas ou uma pessoa só. Você só está assim, eu quero pegar essa lei e dizer que ela é inconstitucional. Não traz ninguém no contexto, nenhum sujeito, então não é subjetivo, tá bom? Pegou aí? Então, isso aqui é se vir muito difícil, mas via de regra, em 98% dos casos, né, como na OB 46, né, onde tivemos 90% aí de aprovação, você vai ver aqui que ele vai deixar claro para você que é um controle concentrado. Procurou você para saber qual é a ação. Tá de boa? Massa? Vai dar certo. Em questões, também gosta de fazer isso. Tá bom? E lembre-se, controle concentrado para o STF, para deixar claro que é um ADI, um ADC ou um ADPF. Tá bom? Beleza? Então, Bruno, eu já sei quais são os principais gatilhos para saber quando é um controle ou um remédio. Beleza, né? João, quer saber qual a ação célere? Veja, vai ser um remédio, tá bom? Ou uma reclamação, tá bom? Tal, procurou você para saber qual o controle concentrado para ser juizado perante o STF, matou. Só que não basta saber que é caso de controle. Para saber, tem que saber também qual o controle. Eu vou te dar 3 passos aqui. 3 passos, tá bom? Quais, professor? Vem para cá que eu te mostro. A primeira que eu vou começar aqui é a ADI. O I já te dá um sinal do que o examinador quer aqui. Do examinador, não. Do que o autor quer aqui, tá bom? O examinador vai exigir de você, beleza? Top. Veja só. Às vezes, né, ele quer o quê? Olha, lei ou ato normativo federal ou estadual. Bruno, quando você fala lei ou ato normativo, seria o quê? Pode ser uma lei, como já diz, uma emenda constitucional, pode ser um ato normativo, um decreto autônomo, decreto legislativo, tá tipo a top, é isso, tá? Então, uma emenda constitucional, uma lei, uma medida provisória, tá bom? Beleza? Tem um materialzinho aqui, pessoal, que estiver assistindo pela minha plataforma, que eu listei tudo aqui para vocês, tá? Em peça, normalmente já traz lei. E em questões também. Mas é bom saber, tá? Se ele quiser vir inovando aí. Tá de boa? Massa. Mas pode ser uma lei federal, uma lei estadual, lei municipal, ato normativo, federal, estadual, municipal. Tá bom? Beleza? Massa. Só que vamos trabalhar com ADI. Pessoal, 3 passos aqui, tá? O que tu quer, qual é a norma e o ano. É esses 3 passos que tu vai olhar. O que tu quer, qual é a norma e o ano. Olhe sempre, isso aqui é os 3 passos para você identificar qualquer controle concentrado. O que tu quer, normalmente vai vir no último parágrafo, ou na questão vai vir na cara, né? Que é a inconstitucionalidade da lei, beleza? Qual é a norma? É federal, estadual, municipal? E qual é o ano? Beleza? Então, olhe sempre esses 3 passos. O que tu quer, qual é a norma e qual é o ano. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Então veja só, vamos lá.
O poder público trouxe uma lei federal ou estadual, tá bom? Primeira coisa, o que tu quer? Olha, o que tu quer? Se ele está querendo que a lei seja considerada, né, constitucional, ele quer que o STF seja considerada constitucional, vai ser uma coisa. Beleza? Massa, quem vai ver já já no próximo bloco. Mas se ele quiser que a lei seja considerada inconstitucional, vai ser, né, outra coisa. Ah, Bruno, já sei. Inconstitucional, ADI, calma. Não é só o que tu quer. Qual é a norma e o ano. Pegou o rolê massa, eu quero a inconstitucionalidade. Ok, qual é a norma? Olha. Pode ser uma norma. Lembrando, né, que pode ser uma norma. Norma. Pode ser uma norma estadual, federal ou municipal. Beleza, massa? E ADI, pessoal, vou até pegar aqui, ó, uma cor bem destacada. O ADI, ele só trabalha com norma estadual e federal. Pegaram o rolê? Massa, é isso. Ah, Bruno, já sei. Se ele quer inconstitucionalidade de lei estadual, federal, ADI, calma, esqueceu o terceiro passo. O que tu quer, qual é a norma e qual é o ano. Beleza, massa? Então agora a gente vai fechar o esquema que tu nunca mais erra isso aqui. Vem pra cá, olha. Se for após, uma norma após 88, agora sim nós temos a ADI. Então veja, existem 3 camadas aqui. Primeira coisa para saber que é caso de ADI mamífero. Ela ser uma norma, ele queria a inconstitucionalidade. Beleza. Segunda coisa, ser uma norma estadual ou federal. Terceira coisa, tem que ser uma norma que foi criada após o quê? 88. Então veja, né, como... Então, deixa eu botar uma letra melhor, né? Eita, não, por vocês. Eu tenho uma dificuldade muito grande, mas por vocês, ó. Por vocês aqui, viu? Olha, inconstitucional. Beleza? Massa, top. Então veja, não basta eu querer inconstitucionalidade já para caber a DI. Tem que saber qual é a norma e qual é o ano. Então bota isso aqui, ó. Qual é o que tu quer? Inconstitucionalidade. É o primeiro requisito da DI? É. Qual é a norma? É federal ou estadual? É. Já dei, calma, calma. Ei, meu alecrim dourado. Ei, meu ansioso. Ei, Vivance. Ei, TDAH, calma. Isso, qual é o ano? Perfeito, beleza, massa? Top. Então, cuidado, tá bom, beleza? Siga esses 3 passos que eu ensino para meus alunos. Agora, se eu quero a constitucionalidade, tio Bruno, aí vai ser o ADC que a gente vai ver agorinha. Tá bom, beleza? Bruno, tu só falou lei estadual ou federal após 88. Se for uma lei municipal, ou se for uma lei antes de 88, pessoal, vocês vão conhecer o subsidiário, aquele cara que vai resolver quando as outras ações não derem conta. Lá em remédio, tu não aprendeu que se habeas corpus e habeas data não dão conta, vê o mandado de segurança? Aqui é a mesma coisa. Se o ADI ou o ADC não dão conta, entra o ADPF. Beleza? Massa top? É isso. Tá bom? Tá de boa? Top? É isso, ADPF. O arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele tem um caráter subsidiário. Bruno, se eu não lembrar dessa palavra, subsidiário, relaxa. Que no meu macete aqui, na minha aula, você não vai esquecer. É só seguir uma cola. Na próxima aula você vai ver comigo. Tá bom, beleza? Top. Confia no tio aqui. Mas bota na sua cabeça, a justificativa para caber a DPF não é porque é lei municipal, não é porque é lei antes de 88, é porque é algo o quê? Subsidiário. Então é cabível a DPF contra a lei municipal, tendo em vista o caráter o quê? Subsidiário. É cabível a DPF contra a lei antes de 88, tendo em vista o caráter o quê? Subsidiário. A própria lei 9882 diz assim, que só vai caber a DPF quando aquele caso não for sanado pelas outras ações. Eu sei que tem um ADO também, mas a gente vai ver o ADO separado em uma aulinha específica junto com o MI. Faz mais sentido ver ele junto com o MI. Confia em mim, confia na minha didática, na minha estratégia. Eu seguro o BO aqui. Pegaram o rolê? Massa, é isso, tá bom? Então, mamífero, então, ó, o que tu quer,
qual é a norma, qual é o ano. Tá de boa massa? Com isso aí, ó, tu vai acertar qualquer questão ou peça que envolver controle. Faça os 3 passos bonitinho. O B46, por exemplo, era uma lei estadual, querendo inconstitucionalidade. Opa! De 84, a DPF. Porque o que ele queria bater com a DI? Batia. A norma batia? Batia. Mas o ano batia? Não. Então, bota sempre na sua cabeça. O que tu quer? Se quer inconstitucionalidade, pode ser a DI. Qual é a norma estadual? Pode ser. Mas qual é o ano? Tá de boa? Pegou o rolê? Top. Bruno, se na questão na peça não diz o ano da norma, aí foda-se. Presume-se que é após 88. Pegaram o rolê? Beleza? É isso. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Bruno, me dá uma lógica. Por que eu vou provocar o STF só para dizer que a lei é constitucional? Porque se a lei foi criada, presume-se que ela é constitucional. Exatamente. Então, por que? Calma que eu vou te dizer agora. Tá bom? Vou te dizer agora. Às vezes, a lei é criada. E juízes de outros estados e tribunais de outros estados, mediante julgamento inter partes, como acontecia um remédio, ficam dizendo por aí que ela é inconstitucional. Veja, se tu criou a lei, se a lei está criada, presume-se que ela é constitucional, não é isso? Top. E tem pessoas aí dizendo que ela é inconstitucional. Passam segurança ou insegurança? Isso, passam insegurança. Então, às vezes, é necessário levar para o STF uma lei ou ato normativo para ele dizer que é constitucional. Bruno, por que é tão importante levar para o STF? Para ele dizer que é uma lei inconstitucional no caso de ADI ou dizer que é constitucional no caso de ADC? Porque essa decisão do STF não vai ser só para mim, para você ou para aquele povo específico. A decisão é objetiva, ou seja, não é para beneficiar um sujeito específico. Óbvio é objetivo. Olha o abrindo aqui, ó. O efeito é erga omnes. O efeito é erga omnes. Vai, ó. Vai ser uma bomba assim, tá bom? Erga omnes e vinculante. O que isso quer dizer? Veja, se você está vinculado, você está preso, não é isso? Então, essa decisão do STF, ela não te dá margem de escolha. Tu é obrigado a obedecer. Todo mundo da administração pública, direta e indireta, do município, estado, união, todos os tribunais e juízes são obrigados a obedecer essa decisão. Só que não vai ser obrigado a obedecer é o próprio STF, porque ele é o fabricante da decisão, e o Poder Legislativo também não, porque senão o STF estaria interferindo na função típica deles de legislar. Tá de boa massa? Top, é isso. Lembre-se, quem leva para o STF aquela lei para dizer que é inconstitucional não é o STF, ele fica só lá, ó. Traga para mim, traga para mim. Eu quero levar, mas quem é tu para trazer para mim? Tu é um desses caras do 103? Então pode trazer. Lembre-se, não basta você ser interessado em levar a norma para julgamento, tem que ser o quê? Legitimado. Então não basta eu querer ajuizar uma ação coletiva, eu tenho que ser o quê? Legitimado, tem que ser uma associação com mais de um ano, se for um MS. Eu quero fazer um ADI, né, uma ação objetiva, que nem uma coletividade específica é, um número determinado de pessoas, né? Aí tem que ser um presidente, um PGR, tá bom? Pegaram o rolê? Massa. Bruno, como isso cai numa questão ou numa peça? Vou te mostrar agora. Vem-te embora. Presta atenção aqui, ó. Município Alfa decidiu editar lei municipal. Pessoal, lei municipal. Já vou te dar um segredo aqui. Se é lei municipal ou qualquer lei antes de 88, vai ser a DPF. Já te joga aqui a real. Se é lei municipal ou qualquer lei antes de 88, é a DPF. Mas calma, o que ele vai pedir aqui? Se ele pedir aqui, fulano cidadão quer anular esse ato lesivo ao meio ambiente, já não vai ser controle. Tem que ver a pergunta, tá bom? No caso aqui, ó, já vou narrar para você. Foi uma lei municipal impondo aos professores um padrão de como eles deviam ensinar. E veja que às vezes só você ver na pergunta com os gatilhos que eu ensino, você já sabe a resposta sem saber o contexto. Por quê? Vou te mostrar agora, olha. Olha. Qual a ação constitucional passiva a ser juizado para que a lei municipal seja submetida a controle o quê? Concentrado perante o STF. Isso aqui é muito importante, pessoal. O STF. Por quê, Bruno? Vou te ensinar já já a exceção do 125.
Veja, eu quero trazer a lei municipal para controle concentrado, STF, e ele quer o quê? Ele quer que ela seja o quê? Inconstitucional, tá bom? Ele quer a inconstitucionalidade, beleza? Top. Ele avisa aqui, ó, coação constitucional para ser juizada municipal, a ser submetida a controle concentrado, STF, caso esteja em desacordo com a Constituição. Se está em desacordo com a Constituição, é porque está violando a Constituição. Se está violando a Constituição, é porque é o quê? Inconstitucional. Então, veja, por mais que você sabe que quando está em desacordo da Constituição, controle concentrado é ADI, via de regra, tem que perguntar aqui, ó, qual é a lei e qual é o ano. Nem precisou saber o ano, só em saber qual é a lei já quebrou, porque ADI isso é o quê? Lei federal ou estadual. Não tá bom? Então aqui, ó, é cabível a arguição de descumprimento do preceito fundamental, pelo seu caráter subsidiário, pois se trata de lei o quê? Municipal. Acabou-se. Tá bom? Beleza? Massa? Top. Caráter subsidiário e diz o que ele quer. Tá de boa? Top. É isso, mamífero. Tá bom? Esse é de artigo, como botar o artigo, tá? Vai ver numa aula específica. Isso aqui é só para você já saber identificar. Beleza? Primeiro identifica, para depois uma aula para executar. Perfeito. Tá lindo. Bruno, agora vem trazer para mim agora aqui. E se eu quiser a constitucionalidade, Bruno, tu já falou isso aí, né? Veja, para você levar para o STF para pedir a constitucionalidade, como já falei, vão ter várias decisões aí dizendo que é inconstitucional. Decisões, tá? Interpartes, tá bom, beleza? Ah, Pernambuco disse que é inconstitucional, Rio Grande do Sul disse que é inconstitucional, São Paulo disse que é constitucional, Rio de Janeiro é inconstitucional, Amazonas disse que é constitucional. Veja, isso passa em segurança. Então você vai lá para o STF para dizer assim, STF, olha, tá vendo essa lei aqui? Segura aí para dizer que ela é constitucional. Ele vai dizer, você quer me dar essa lei só para dizer que ela é constitucional? Tá tendo alguma confusão aí? Tá tendo alguma controvérsia? Pessoal, para você poder levar para o STF mediante o ADC, você tem que provar a ele que está surgindo controvérsias. Ou seja, olha, dá uma fofocada aí de decisão judicial aí, ó, inúmeras decisões judiciais aí, ó, dizendo que ela é inconstitucional. Diz logo que essa porra é constitucional, que quando tu disser que ela é constitucional, ó, erga omnes e vinculante. E acaba logo. Porque se não for, já acaba aí também. Está passando insegurança. Eu chego em Pernambuco, é constitucional. Chego no Ceará, é inconstitucional. Pelo amor de Deus, me ajude aí. Aí temos o ADC. Agora, cuidado, o ADC ele é mais elitizado. Como assim? Vou te mostrar aqui, vem para cá. Então, pessoal, se eu quero pedir para o STF dizer que é constitucional, isso quase não saiu agora, misericórdia. Tá bom? Primeiro, olha qual é a norma. Que vai ter mais espaço, né? Se a norma, ou lei ou ato normativo for se é federal, se é estadual, se é municipal. Lembra que eu falei que ele é mais elitizado? É aqui, ó. Porque o ADC só trabalha com norma federal após 88. Então, olha que loucura. Para ser ADC, primeiro, eu desejo que seja declarada a constitucionalidade. Eu quero ver a compatibilidade da lei com a Constituição. Ok. Beleza, ok. Segundo, tem que ser uma lei federal. Massa. Terceiro, tem que ser após 88. Beleza? O que tu quer, com qual norma e contra quem. Então, veja, aqui, ó, já entrou o nosso querido quê? ADPF. Então, se fosse aqui, seria o quê? ADPF. Beleza, massa? Então, a DPF, galera, ele pega o resto, tá bom? Olha, quem não... Ó, ele pega o resto. Tá de boa? Oxê, beleza, massa, ele pega o resto aqui, ó. A DPF, ele pega o resto. Eu quis fazer... Ó, vou refazer para vocês aqui. Então, aqui, ó. É a DPF. Aqui, ó. A DPF. Pegou o rolê? Massa? É isso. Então, com esse truque, o que tu quer? Quer inconstitucionalidade. Opa, pode ser ADI. Qual é a norma? Estadual. Opa, pode ser ADI. Tem cara de ADI, tem cheiro de ADI. Mas é antes de 88. Então não, mas não é ADI. Pegou o rolê? Top. É isso. Bruno, vamos ver mais uma questão? Bora, vem para cá. Vamos lá. Olha aqui, ó. O município Alfa, situado na região de fronteira, em cujo munícipes mantinham estreita relação com moradores da cidade vizinha,
situado no país beta, editou a Lei XX dispondo sobre o idioma a ser utilizado em todos os órgãos públicos municipais na linguagem falada ou escrita, seria o espanhol. A medida, segundo justificativa que acompanhou o projeto, tinha o objeto de desenvolver a cultura da população de modo a facilitar as relações com o país vizinho. Veja, temos o que, pessoal? Uma lei o quê? Municipal. Não é isso? Beleza? Qual ação possibilita a lei XX a controle concentrado, olha, perante o STF? Por que eles têm que fazer questão de botar perante o STF? Vou te explicar já já. Pessoal, para ser ADI, ADC ou ADPF, lembre-se, a gente vai ver o ADO junto com o MI em uma aula posterior, tem que ser para o STF. Por quê? Pegadinha, que foi minha aposta no AB46. Presta atenção, vou fazer um esqueminha aqui para tu, tá? Vem para cá. Qual é a pegadinha? Ele vai dizer que quer um controle concentrado. Aí qual é o meu medo? O aluno automático. O que é o aluno automático? Ele vai dizer assim, controle concentrado ADI, ADC, calma. Calma, vem para cá. Olha, 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 olha. Às vezes ele vai querer um controle concentrado referente à Constituição Federal, levando para o STF. Aí sim pode ser ADI, ADC, ou quem sabe um ADPF. Por isso que eles fazem questão de botar o nome ADI, STF. Agora, se ele quiser um controle concentrado em relação à Constituição estadual, você vai fazer o controle concentrado, bota para mim aqui, no maior do estado. Porque o parâmetro é a Constituição estadual, só fica lá no estado. Então vai ser no TJ, que é a representação de constitucionalidade. Então, cuidado, ó. Lei municipal, controle concentrado. ADPF, calma. Lei municipal, controle concentrado. ADPF, calma. Lei municipal violando a Constituição Federal. Quer levar para o STF? ADPF. Lei municipal violando a Constituição Estadual. Vai levar para o TJ. Tá bom? Foi minha aposta. Pode olhar aqui no meu Instagram. Tá bom? Eu registrei lá, ó, pessoal. Olha como eu disse. Eu não falei assim, não. Eu disse que ia cair. Tá bom? Porque eu conheci o examinador. Beleza? Top. Então, aqui, ó. Se é em relação com o Constituição estadual, para que levar para o STF? Porque o STF só trabalha com coisas interestaduais, nacionais, né? A Constituição estadual é algo só daquele estado. Você vai levar para o TJ, e aqui, ó, artigo 125, parágrafo 2º, que é a representação de inconstitucionalidade. Então, veja, o que tu quer conta muito aqui também. Se for para a Constituição estadual, a fazer a representação de inconstitucionalidade. 125, parágrafo 2º. Pelo amor de Deus. Tá de boa? Top. É isso. Lembrando, o que eu falei mais aqui é contra lei ou ato normativo. Lei ou ato normativo. Pessoal, presta atenção. Não é contra lei ou ato normativo. Ela tem que ser pelo menos, veja, não é contra projeto de lei. Proposta de emenda constitucional. Eu trabalho com lei. Mas se for trabalhar com todos os projetos de lei, essa é uma loucura. O STF não ia aguentar não, meu velho. Não aguentar não. Tendo em vista que a média são mais de 600 projetos de lei por ano. Misericórdia. Tá de boa, tem que ser lei. Lei. Tem que ser pelo menos sancionado. Bruno, entrou em vigência, mas já não é lei? A questão diz que é lei? Acabou-se. O problema é se a questão diz que é um projeto de lei. Opa, eu só trabalho com lei ou ato normativo. Tá de boa, massa? É isso. Outra coisa que pode cair para você. Normas originárias da Constituição. O que é isso? Se o artigo nasceu com a Constituição, não cabe controle. Porque ele já é o parâmetro. Só vai caber controle os artigos que vão aparecer depois, através de um negócio que é chamado o quê? Emenda constitucional. Tá de boa? Mas, Bruno, é um projeto, não cabe controle? Cabe controle. Outro projeto de lei cabe. Pode ser a sanção do presidente, pode ser a casa não votando. Estou dizendo controle concentrado no STF, não cabe. Tá de boa? Massa, é isso, tá bom? Basta ser uma lei, tá bom? Eu bato isso direto, basta ser uma lei. Foi sancionado, já era. Nasceu, já era. Ainda tá na barriga. Não cabe. É só depois que nascer. Tá de boa? Top. É isso. Bruno, como eu vou identificar agora as peças? É questão de deixar isso de boa. Próximo bloco, eu ensino a identificar as peças. Tá bom, pessoal? Esse material tá tudo aqui embaixo que tá assistindo pela minha plataforma.
Quem está assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo aqui, tá bom? Qualquer coisa, me procura aqui no Instagram, no @prof. Bruno Vasconcelos. Pessoal, tamo junto. Até a próxima. Foi um prazer aí nessa parte para vocês, tá bom? E fui. Valeu, 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 valeu.